Olá, amigas, olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Luciana Batista Santos, eu sou professora de Direito Tributário e leciono há vários anos em cursos preparatórios para concursos na área jurídica, como a magistratura federal, estadual, Ministério Público, defensorias, enfim. Então, abri esse canal no YouTube e tenho gravado aí semanalmente, vídeos com correção de questões sempre pertinentes a temas de teoria geral do direito tributário, Constituição Federal e Código Tributário Nacional. Temas que são recorrentes, dentro da Constituição e dentro do CTN, temas que são recorrentes aí nas provas de concurso. Especificamente hoje, nós vamos corrigir uma questão sobre uma questão que caiu na prova da Magistratura Federal da 5ª Região, do TRF da 5ª Região, porque nós teremos em breve a prova do TRF, da 5ª Região, a próxima concurso aí de juiz federal da 5ª Região, marcada para o dia 29 de março. Então, eu analisei as últimas provas do TRF5 e verifiquei os temas recorrentes para ajudar, auxiliar vocês, no estudo aí nessa reta final, não é isso? Nós nos concentrarmos naqueles temas que têm mais caído nas provas. Lembrando que o concurso é organizado pelo CESP. E a característica dessa banca, a banca CESP, é cobrar direito positivo, literalidade de lei, na primeira fase, em direito tributário. Estou falando na minha matéria, ok? Então, na primeira fase, literalidade de lei, Constituição e Código Tributário e jurisprudência, tá? Muitas vezes jurisprudência simulada ou jurisprudência presente nos informativos do STF e do STJ. Então, quais são esses temas recorrentes? Vamos lá? Na Constituição Federal, deem atenção para as espécies tributárias e a competência tributária. Artigos 145, 147 a 149A. Princípios, atenção para legalidade e anterioridade, eles cobram muito devido às exceções aos princípios da legalidade e da anterioridade. Imunidades, várias imunidades, limitações ao poder de tributar aí na Constituição. Mas atenção para as imunidades descritas no artigo 150, inciso 6º, alíneas A a E. No Código Tributário Nacional, vamos lá? Atenção para o tema da obrigação tributária, com ênfase para a responsabilidade tributária. Artigos no Código 130 a 135. Dentro de crédito tributário, matéria também sempre cobrada, atenção para as causas que suspendem o crédito, que extinguem o crédito e que excluem o crédito. Artigos 151, 156 e 175, respectivamente. Administração tributária e processo judicial também tem caído com frequência nas provas. Separei alguns temas recorrentes: dívida ativa, certidões negativas, processo administrativo fiscal, o PAF, decreto 70235, e a LEF, a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830. Além disso, todos vocês já sabem, numa prova desse porte da Magistratura Federal, é claro que é recorrente a cobrança de súmulas do STF e do STJ, as súmulas vinculantes do Supremo, porque temos várias em matéria tributária, e os informativos, aí a leitura obrigatória, não tem jeito, os informativos semanais do Supremo e do STJ, tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos tratar aqui, já vou começar com vocês a tratar de uma questão que caiu na prova do TRF5, que aborda justamente jurisprudência dos tribunais superiores. Vou analisar somente uma questão com vocês, mas é uma questão que em cada um dos itens ela trata de um assunto que é simulado, ou é jurisprudência do Supremo ou do STJ. Então nós vamos analisando item por item e também recordando um pouco, da matéria tratada naquele item, ok? Para a gente recordar dos principais conceitos relativos àquele tema, e eu acho até que fica mais fácil também decorar, porque é uma coisa difícil, decorar a súmula do STF, do STJ, algumas parecem tão sem nexo. Então, quando a gente não lembra da matéria subjacente, decorar fica tão mais difícil. Então, eu selecionei essa questão que trata de súmulas e vou tentar aqui dar um embasamento teórico para a gente conseguir entender melhor, enfim, guardar essa súmula para poder fazer as provas. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, vamos. Primeira questão. Primeira questão vai nos dizer o seguinte: assinale a opção correta, de acordo com a Constituição,
as normas gerais de direito tributário e a jurisprudência do STJ e do STF sobre essa matéria. A linha A, incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Então, a questão trata do imposto de renda. Vamos relembrar um pouco esse tema? Vem comigo. Quando a gente fala em imposto de renda, nós sabemos que o imposto de renda é um imposto de competência da União, competência matéria constitucional, ele está previsto no artigo 153 da Constituição. Fato gerador, base de cálculo, contribuinte dos impostos previstos na Constituição. Nós sabemos, isso é um tema também recorrente nas provas, fato gerador, base de cálculo e contribuinte é um tema reservado pela Constituição à lei complementar. Então, atenção para o artigo 146, inciso 3º, a linha A, parte final da linha A da Constituição Federal. A Constituição nos diz, cabe à lei complementar definir fato gerador, base de cálculo e contribuinte dos impostos previstos na Constituição. Então, 146, inciso 3, a linha A. Para o imposto de renda, Luciana, existe essa lei complementar que cumpre esse papel de estabelecer fato gerador, base de cálculo contribuinte? Sim, nós temos para o imposto de renda o Código Tributário Nacional, que nos artigos 43 a 45 vai tratar do imposto de renda, nos dizendo que o fato gerador é a obtenção de renda proveniente do seu trabalho, do capital, da combinação de ambos, ou proventos de qualquer natureza, exemplo, ganho lotérico. Beleza. Então, pela leitura desse dispositivo, você verifica que o fato gerador do imposto de renda, é acréscimo patrimonial, né? É um aumento patrimonial. Então, ele vai incidir sobre verbas remuneratórias do trabalho, do capital, da combinação de ambos ou proventos de qualquer natureza. Então, ele não vai incidir sobre verbas indenizatórias, porque as verbas indenizatórias, elas vêm para acrescentar patrimônio? Não, elas vêm para recompor o seu patrimônio, ok? Nesse sentido, a súmula, vamos lá, 498, é isso aí, 498 do Superior Tribunal de Justiça. Não incide imposto de renda sobre indenização por dano moral. Vamos voltar na questão? Vamos lá? Questão trata aí, incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais, errado, súmula 498, lembrando do fato gerador descrito no Código, artigos 43 a 45 do CTN. Vamos passar? Vamos lá? Mais um item, então. É possível a instituição de taxa, espécie tributária, taxa, sobre o serviço de iluminação pública. Bacana essa questão. Vem em mim. Essa questão é bacana porque ela trata das espécies tributárias. Só para a gente recordar, quais são os tributos presentes no sistema tributário nacional, de acordo com a corrente majoritária na doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a teoria pentapartida, a teoria quinquipartida. 5 espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais. Essa questão trata especificamente da taxa. Então vamos lá, vamos recordar algumas características dessa espécie tributária para a gente conseguir resolver esse item, se ele é verdadeiro ou se é falso. Então nós temos aqui a espécie tributária taxa, referência legislativa, artigo 5º, é tributo presente no Código Tributário, no artigo 5º, nos artigos 77 a 80 do CTN e ainda no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Nós sabemos que a taxa é uma espécie de tributo cujo fato gerador é vinculado à atividade estatal. O fato gerador descreve uma atuação do poder público na forma de serviço público que seja específico e divisível. Então, o que significa isso? Específico, aquele serviço que você consegue identificar.
e divisível, aquele serviço que você consegue identificar o usuário do serviço, chamado serviço uti singuli. Então, o serviço público para gerar a cobrança de taxa, primeiro ponto, ele deve ser específico, identificação do serviço. Exemplo, serviço de prestação jurisdicional, serviço prestado nos cartórios extrajudiciais, quando você vai autenticar um documento, reconhecer firma, etc. E o serviço deve ser divisível, identificação do usuário, serviço uti singuli, utilização singular, ao invés dos serviços uti universi, utilização por toda a coletividade. Esse serviço pode ser prestado de forma efetiva, concreta, real, ou de forma potencial. Basta o serviço estar à sua disposição para gerar a cobrança de taxa, como é o caso clássico da taxa de coleta de lixo. Basta que o serviço esteja à sua disposição para gerar a cobrança dessa taxa. Muito bem. O outro fato gerador da taxa é o exercício do poder de polícia, descrito no artigo 78 do Código. Nós sabemos, atividade fiscalizatória desempenhada pelo Estado, que vai limitar, restringir direitos individuais em prol de interesse da coletividade. Exemplos clássicos: taxa exigida pelo IBAMA, taxa exigida pela Vigilância Sanitária. IBAMA, Plano Federal; Vigilância Sanitária, Plano dos Municípios e do Distrito Federal, assunto de interesse local. Muito bem. A questão vai tratar da chamada taxa sobre o serviço de iluminação pública. Nós sabemos que o serviço de iluminação pública, ruas, praças, parques, é um serviço que indivisível. É um serviço uti universi. Nós não conseguimos identificar o usuário. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, anotar para vocês, o Supremo Tribunal Federal julgou a famosa TIP, taxa de iluminação pública, inconstitucional. TIP, taxa de iluminação pública, súmula 670 do Supremo. Essa taxa é inconstitucional porque o serviço é indivisível. Luciana, mas os municípios e o Distrito Federal cobram o quê? Então, para custear a iluminação pública, relembra aqui comigo, vem cá. Artigo 149-A da Constituição Federal, introduzido pela emenda 39, contribuição para o serviço de iluminação pública, competência do município e do Distrito Federal. Claro que esse artigo é da Constituição. Então, não é possível exigir taxa de iluminação pública, serviço indivisível, é possível exigir contribuição de iluminação pública. Volta lá na questão para mim, por favor. Então, vamos lá? É possível instituir taxa sobre o serviço de iluminação pública, errado, súmula 670 do Supremo. Próximo item, vamos lá. De acordo com o STF, a não cumulatividade é considerada cláusula pétrea, visto que constitui um direito fundamental das pessoas na condição de contribuintes. Gente, vamos lá. Essa questão vai tratar do chamado princípio da não cumulatividade. O que significa isso? Ser não cumulativo. Poder compensar na operação seguinte o imposto que já incidiu na operação anterior. Quem se lembra aí na Constituição, nós temos dois impostos onde a Constituição nos diz que eles são não cumulativos. Vamos lá? Lembrando então, não cumulatividade, nós temos a previsão de aplicação deste princípio no ICMS. Então, exemplos: ICMS, Imposto do Estado e do Distrito Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, e também para o IPI, Imposto Federal, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. Estou dando o exemplo de dois impostos onde a Constituição diz que eles serão não cumulativos. Ser não cumulativo, anota para mim, é o mesmo que dizer não incidir em cascata, tá? Muito bem. Esse princípio da não cumulatividade, por muitos chamados de técnica da não cumulatividade, não é considerado pelo Supremo como cláusula pétrea. Ele vincula o legislador ordinário, aplicando a não cumulatividade para esses impostos, por exemplo, com as exceções previstas na legislação e também na própria Constituição.
de aproveitamento de crédito, mas ele não vincula o constituinte derivado. Não é considerado pelo Supremo como uma cláusula pétrea, mas sim como uma técnica de tributação, ok? O que o Supremo considera cláusula pétrea? Princípios da legalidade, da anterioridade, relacionados à segurança jurídica, imunidade dos templos, porque é ligada à liberdade de crença, de culto, imunidade das entidades de educação, de assistência social, porque relacionadas à proteção de direitos fundamentais. Ou seja, um bom exemplo, né, que o Supremo nos dá do que ele considera cláusula pétrea na Constituição está na ADI 939, ok? Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá, voltando na questão. De acordo com o Supremo, a não cumulatividade é considerada cláusula pétrea? Não, não é considerada cláusula pétrea. É considerada como uma técnica de tributação. Tudo bem? Então, avançando, letra D, a edição pela União de norma modificadora alterando o prazo, grifa para mim, prazo, para o recolhimento de determinada obrigação tributária, deve respeitar o princípio da anterioridade. Vem comigo aqui. O chamado princípio da anterioridade, nós sabemos, ele se aplica de acordo com a Constituição, no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C do texto constitucional, já coloquei ali, ele se aplica na instituição e no aumento de tributo, com as exceções previstas na Constituição. Justamente para nos fornecer o quê? Segurança jurídica, ok? Então, quando a gente fala em alteração de prazo, data de vencimento do tributo, isso não significa instituir o tributo ou aumentar o tributo. Um tributo, por exemplo, que venceria no dia 30 de cada mês, altera-se o prazo para o dia 20. Não há instituição, é óbvio, nem aumento desse tributo. Então, quando se altera o prazo, não há que se falar em aplicação do princípio da anterioridade. O Supremo tem súmula sobre isso. Vem cá, súmula 669 do Supremo. Súmula 669 do Supremo. Então, vamos voltar à questão? A edição pela União de norma modificadora alterando o prazo para pagar determinada obrigação deve respeitar o princípio da anterioridade? Não. Errado. Súmula 669 do Supremo. Bacana. Próxima. Configura-se o caráter confiscatório de determinado tributo sempre que o efeito cumulativo resultante das múltiplas incidências tributárias, grifa para mim, estabelecidas pela mesma entidade estatal, afetar substancialmente de maneira irrazoável o patrimônio ou os rendimentos do contribuinte. Vamos lá. A questão, ela vai tratar do chamado princípio do não confisco. O princípio do não confisco está na Constituição, no artigo 150, inciso 4º. 150, inciso 4º da Constituição. A Constituição diz que o tributo não pode ter efeito de confisco. Ou seja, 150, inciso 4º. Ele não pode ser tão elevado, tão exacerbado, que comprometa sua capacidade contributiva, seu patrimônio, comprometa de maneira desarrazoada a sua renda. Então, o princípio do não confisco, ele tem um caráter de cláusula aberta, um conceito indeterminado. O que o Supremo tem feito? Analisado caso a caso. Se aquele tributo, naquela situação, ele é o quê? Desproporcional. E ele não analisa a carga tributária global, a junção de todos os tributos da União, dos estados, DF, município. Ele sempre analisa os tributos de cada ente. Se os tributos da União, numa situação determinada, têm ou não efeito confiscatório. E assim com os estados, DF, municípios. Isso está na ADI 2010, ok? ADI 2010, Supremo Tribunal Federal. Então, volta lá na questão para mim. Configura-se o caráter confiscatório de determinado tributo sempre que o efeito cumulativo resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal afetar substancialmente e de maneira irrazoável, quer dizer, desproporcional, o patrimônio ou os rendimentos do contribuinte. Correto. Esta é a resposta, gabarito, letra E. Ok? Beleza. Então, analisamos aí uma questão
toda baseada, né, em jurisprudência, simulada, STF e STJ e jurisprudência do Supremo, aqui essa sobre o não confisco. Espero que vocês tenham gostado. Desejo boa sorte aí na prova que se aproxima. Vou deixar o meu Facebook, Luciana Batista Santos. Tem um grupo de questões comentadas, podem me, né, pedir para adicionar. E a gente também vai batendo um papo, tirando dúvidas por lá. Tem o meu e-mail, professoralucianabatista@hotmail.com, e o canal aqui no YouTube, onde semanalmente eu tenho postado vídeos com correção de questões no YouTube, Professora Luciana Batista, ok? Muito obrigada pela atenção, um grande abraço, boa sorte, bons estudos, tchau!